SEMEB, nós vamos falar um pouco sobre o céu e o inferno da doutrina espírita. E aqui Kardec, junto com os espíritos, pesquisou vários espíritos em diversas condições, quando aqui esteve reencarnados, e como esses mesmos espíritos se encontram no seu estado de espiritual. E o que nos leva aqui hoje a atenção para o céu e o inferno é a questão da crença na imortalidade da alma. Como pesa ao espírito a crença ou a descrença no seu desencarne, na sua existencialidade. Porque vale lembrar o seguinte: a crença na imortalidade da alma, ela não está vinculada a nenhuma religião e nem a nenhuma filosofia materialista, ou melhor, a nenhuma filosofia, a nenhuma filosofia, e também não está vinculada à educação familiar. Porque vale lembrar que nós espíritos, nós temos vidas sucessivas, e essas vidas sucessivas é que comprova onde nós andamos durante muito tempo, qual foi a nossa vivência, onde nós mais nos dedicamos. E isso é apresentado em toda a encarnação que nós tivemos. Exemplo disso, um espírito encarnado que viveu longo tempo no círculo materialista, ele terá grande dificuldade de aceitar. Mesmo aí vocês podem perguntar, mas no livro dos Espíritos tem que o espírito tem consciência de que ele é espírito. Mas lá no livro dos Espíritos também tem que o espírito, ao encarnar, ele esquece desse sentimento inerente que ele tem. Ele começa a abafar com os sentimentos materialistas. E aí o que é que ocorre? Tendo ele uma vivência das sucessivas reencarnações em determinados aspectos, essas vivências irão eclodir muito mais do que a que ele está hoje se deparando com a vida, com a explicação da vida pós-morte. Então, não é o Espiritismo que vai convencer-nos que nós somos espíritos. Somos nós que temos que ter a consciência de que nós não vamos nos acabarmos no tempo. E aqui no céu e inferno, onde vários espíritos suicidas, espíritos felizes, que começaram a se debruçar, a estudar a sua própria natureza através do Espiritismo, porque não existe outro. O que nós vemos aí referente à vida espiritual não está condizente em nada com a nossa vida perene. São meras ilusões, mesmo porque nós não vamos, ao desencarnar, arrumar as malas e levar para o mundo extrafísico, pelo amor de Deus. Não existe isso. O que existe é que, como trazemos as nossas imperfeições e virtudes, também levamos. Isso chama-se moral. É isso. O que nós vemos aí é mera fantasia. São dogmatismos. São materiais que não influenciam no espírito em nada, muitas das vezes o perturba, como a questão da vela que se tem no dia de finado, né? Que dizem que, olha,
O espírito é perene, eterno. Aí se tem um único dia do ano, do mês, para lembrar desse espírito. O espírito o tempo todo ao lado dessa criatura, né? Porque ele existe. E ele está ali o tempo todo. Aí o único dia que se acham de lembrar desse ente querido, vai lá para o cemitério, onde os despojos mortais servem de adubo, e que o espírito mais inteligente, mais sabido não está lá, diga-se de passagem, porque não é pelo fato de o espírito ter uma noção, assim, muitos de nós trazemos uma certa noção da vida pós-morte. São poucos. E muitos vão, assim que são colocados seus despojos cadavéricos no túmulo, ele vai e segue seu parente. Ele não fica ali. Porque é o referencial que ele tem ao longo da vida. Ele não vai ficar preso ali. Quem fica preso ali são os mais desesperados. Mas os apegados à família, os apegados aos maridos, aos filhos, à mulher, e lá sucessivamente, eles vão seguir de mão dadas e tudo mais, viu? Com o mesmo amor que tinha antes. Não nos enganemos. Então, vale lembrar isso, gente. A crença da vida pós-morte é um trabalho pessoal do espírito. Do espírito. Ninguém vai dar a ele o que ele precisa buscar pelo seu trabalho continuamente. Porque aqui nos relatos dos espíritos felizes, como me vale lembrar também um dos nossos irmãos, William Thomas Stage, que ele conta no seu relato da vida pós-morte, que ele vivera esses fenômenos. Ele tinha contato com esses fenômenos, que é o que nós não vemos. O que vemos, que diz esse espiritismo, é a entrega de farnés. Não é que nós somos contra isso. Nós não somos contra, até porque nós também já fizemos. Nós não somos hipócritas. Nós também já demos sopa, nós também já demos roupa para as mães gestantes, também já fizemos. Enxovar, já fizemos esse trabalho. Agora, vale lembrar, minha gente, é que nós não vamos ficar no erro toda a vida. Nós temos que estudar. Porque, destituído desses livros, vamos criar ilusões. Porque dar farnel, dar roupa às mães gestantes, dar comida aos pobres é válido, mas não é tudo. Não tira a ignorância do espírito. Não vai tirar o seu sofrimento após morte, como está aqui de diversos espíritos que ao desencarnar sofrem horrores. Não aprimora você, isso é verdade. Só é verdade. Por que sofre horrores? Porque o espírito precisa saber qual é o seu potencial. E outra, a questão da doação física está submetida ao governo. As pessoas precisam se esclarecer diante dos seus direitos. Vivemos no estado de miséria, não é porque a mulher pare todo ano, não. É porque sobra dinheiro nos cofres públicos, porque o professor que deveria estar ganhando um dinheiro referente à sua condição de professor, não é que vai, porque eu particularmente eu não concordo com isso. Eu baseando-se no livro dos Espíritos. Porque eu estudei dessa forma, eu tenho que ganhar tanto de tanto. Não, isso não existe na lei. Porque você primeiro tem que ter a consciência de que você se comprometeu é comprometido para com essas criaturas. E desde quando você se compromete, independente de qualquer coisa, a lei vai cobrar de você. Agora, claro, o homem criou instituições
para a sua própria organização. Então, quando um deputado, um político, ganha 20, 15 milhões em cima de uma sociedade, ele está usurpando essa sociedade, ele está explorando, porque ele está ali por querer seu. Se ele está ali foi porque ele quis se comprometer. E não cabe a ele ganhar mundos e fundos em cima da miséria alheia, que é o que nós vemos, uma sociedade miserável. Em cima de quê? Por que ganha esse dinheiro? Porque a sociedade é escravizada, os seus direitos não são contados mediante os seus trabalhos, e esse dinheiro que está aí vinculado a os impostos insuportavelmente que pagamos, né? Porque são assim arrasadores. Nós pagamos imposto até com abre de boca, né? Figurativo. Então esse dinheiro sobra nos cofres públicos. E aí o que é que acontece? Esses que deveriam usar para diminuir a miséria do povo, usurpar. Então, cada um de nós somos responsáveis pelaquilo que nós fazemos. Daí se segue que o espírito, ele tem um compromisso de se esclarecer diante da sua vida pós-morte. E o que se refere à questão feliz do espírito, como antes falávamos, é que a questão de dar ou não farnel, de dar ou não ajuda ao nosso semelhante, isso não é espiritismo. Não é que nós não façamos, não é que nós não damos, mas isso, minha gente, não é espiritismo. Vamos colocar a razão para funcionar. Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia com consequências morais. O que é que quer dizer isso? É uma filosofia porque ele explica a vida do homem, estando ele em dois estágios. É uma ciência porque ela foi primeiro estudada, os fenômenos, foi arrumada com critérios científicos. É uma ciência moral porque mostra ao homem que ele é responsável pelo bem e pelo mal que ele comete. Aonde é que está aí as ajudas de farnéis? Me digam. A sociedade espírita ajuda muito mais, sabe como? Quando faz um trabalho eminentemente espiritual. Porque esses trabalhos eminentemente espiritual, ele trata dos espíritos, que somos nós, e são desencarnados. Quem é que compõe essa gleba, o universo? Somos nós, espíritos. Nós pensamos e atuamos. Nós é que realizamos as diversas situações belas e não belas. Então tem que se ver o espírito como promotor do âmbito que ele vive. O homem não se torna feliz porque ele tem um carro, uma casa e um trabalho. Não, senhor. O homem se torna feliz pela consciência de ser um ser espiritual, porque através disso os seus atos serão pesados constantemente, e isso lhe trará uma harmonização interior. Interior não, é consciencial, porque o homem não tem interior, o espírito não tem interior, o espírito tem consciência. Então daí vemos que a instituição espírita será muito mais benéfica a essa sociedade, a esse mundo, porque vale lembrar que uma instituição espírita séria, ela tende a emanar não só o lugar que ela está, mas a gleba onde nós vivemos. Porque o homem, quando contribui para a evolução de outro, ele está sendo de grande valor. Porque ele não atua em uma criatura,
ele atua em diversas criaturas. Então é por isso que o trabalho espiritual, a mediunidade, os fenômenos, eles são o veículo de equilíbrio para o homem. Há quem diga o contrário, paciência, né? Porque querem dizer que a mediunidade pertence às diversas seitas. A mediunidade não pertence a ninguém, nem ao espiritismo. O espiritismo foi a filosofia, foi a ciência que estudou para compreender e levar à sociedade essa grandeza que é a mediunidade. Porque a mediunidade, ela é um atributo dado por Deus. E tudo que Deus dá é perfeito. Então ela não pertence a tal ou tal seita, ou tal instituição, ou qualquer religião. Ela pertence ao Criador. Foi o Criador que deu. E quais são essas potencialidades? Tudo que nós temos em nós de forma ampla. Visão, audição, percepção, sensibilidade. E aí estudem para que vocês encontrem lá maiores explicações. Aqui no Céu e Inferno, onde os espíritos felizes colocam qual foi o fator que levou a se equilibrar ao sair do corpo, eles dizem, foi a vivência diante da explicação da orientação espiritual. É isso que os espíritos dizem aqui. E olha que muitos deles, mesmo com esse esclarecimento, ainda sofrem, viu? Porque vale lembrar que nós, como dizem aí, que o que nos levou a essa orientação foi o estudo da doutrina espírita. Não podemos crer que um espírito que viveu ao longo de uma reencarnação, vivenciando o seu estado extremamente físico, ele desencarna e vem se comunicar com seu ente querido, tendo uma lucidez espiritual que ele não tinha. Isso não existe, minha gente. Leiam esse livro aqui, ó, O Céu e o Inferno. Sabe por quê? Porque a nossa vida, durante a nossa vida física, nós criamos a chamada condicionamento, tanto nas ideias como no comportamento. Então, ao desencarnarmos, nós não temos condição de termos a consciência de que somos espíritos, principalmente se o espírito não acreditava que ele era espírito e não vivia. Porque crê em alguma coisa, isso é natural, todo mundo crê. Está lá no livro da codificação, espiritista, espiritualista, espírita, e aí vai dando a classificação desses espírita e os princípios ao qual eles acreditam. Então, não é pelo fato de eu ser espírita que isso vai mudar nada na minha vida. Não. O que vai mudar na minha vida é o estudo. É o estudo desses princípios espirituais. É o que vai mudar. E a minha vivência, ainda tem mais isso. É por isso que muitos dizem assim, vamos concluir. Aí, esses espíritos que desencarnaram e que veio se comunicar através de um médium, conversar com Kardec, eles disseram que eles levaram tempo para se adaptar a essa nova situação, a essa perenidade de vida. Por quê? Porque o condicionamento que nós levamos do corpo leva tempo, muito tempo, dependendo do espírito, leva-se tempo para o espírito se desvencilhar. Não é por duas razões. É por isso que nós não acreditamos quando um espírito que desencarnou, que não tinha referência nenhuma espiritual, vem a se comunicar com o médium. Porque aqui, no Céu e Inferno,
os espíritos disseram a Kardec que esses espíritos que não teve referencial espírita, que não acreditavam, eles têm que ser amparados. Muitas das vezes, esses espíritos não conseguem nem falar. Os espíritos que comandam os trabalhos é que tomam médio para dar explicação sobre a verdadeira situação do espírito. Então, como é que esse espírito vai se comunicar de uma forma lúcida, falando em termos tão eficientes, tão eficazes? Não é verdade? Não é. Isso não existe, minha gente. O povo está comendo gato por lebre. Não é eu que estou dizendo, não. É o estudo da doutrina espírita. Basta que pegue lá o céu e o inferno. Então não tem condição. Como é que uma pessoa que viveu 30, 40, 50 anos desequilibrado, um idiota, por exemplo, aí desencarna, aí toma um médium, vem lúcido. Como? Tinha referência à união espírita. Não viveu esses princípios? Ou é? Está tendo algum erro aí. Então, quando se fala que devemos estudar o livro da codificação, não é por presunção, não é por vaidade, não é por orgulho. É para sabermos nos direcionar naquilo que nós estamos seguindo. Caso contrário, nós vamos ficar criando ideias pré-concebidas, né? Dogmatismo, ideias pessoais. E isso não é espiritismo. Nunca foi. Mesmo porque os críticos, eles têm como base a pesquisa científica. Então, quem se expõe a falar do espiritismo tem que ter bases. Tem que ter, como o Carlos Bernardo diz, tem que ter coerência. É aquela questão quando se fala do espiritismo com o vendedor de verdura. Aí o vendedor de verdura diz: eu lá acredito nessas coisas, de espírito, maluquice. E aí você vem e conversa com o homem, né? Porque está se vendo que é um homem bruto, ignorante. Aí você vai e conversa com um homem instruído, um doutor, um homem que alisou o banco da ciência física. Aí ele diz a mesma coisa que o vendedor de verdura. Eu acredito lá em espécie, essa maluca, isso é coisa de gente medíocre, gente ignorante, estúpido, lá da favela. Qual foi a diferença entre o vendedor e ele? Nenhuma. Mas por quê? Porque os dois são espíritos ignorantes. São espíritos estúpidos em termos das questões espirituais. Porque, vale lembrar, minha gente, o homem ele pode ser expert em vários aspectos científicos, mas isso não dá a ele a autoridade de se dar com as questões espirituais, porque ele não estudou, ele não leu, ele não foi buscar, ele não pesquisou. O que ele pesquisou foi algo isolado, que ele hoje está exercendo, que é a ciência física. Então, entre o vendedor e o intelectual, os dois são iguais. Em termos espirituais, os dois são iguais, não tem diferença nenhuma, são dois ignorantes. Então nós temos que aprender, assim como o nosso vocábulo, ele tem que mudar. Quando nós nos tornamos espíritas, que é a crença na comunicabilidade dos espíritos. Espiritualista acredita em alguma coisa. Espiritista também acredita, também está igualado ao espírita. O espírita, ele acredita que existe vida após morte, comunicabilidade dos espíritos, leis universais e assim sucessivamente, como está organizado o livro dos espíritos, né? E se ocupa com essas questões. E se ocupa, muito bem lembrado, e se ocupa com essas questões.
O nosso vocábulo, assim como as nossas ideias e posturas, elas têm que ser diferentes. Eu não posso me igualar a uma pessoa que ela simplesmente diz Deus lhe abençoe. Não é esse o meu princípio de ideias. Eu não vou mudar porque ela quer. Ela acha que Deus abençoa, é problema dela. Eu não vou adotar pelo simples fato de eu estar em um grupo de pessoas e elas acharem que Deus abençoa. Deus abençoa tanto que nós estamos pagando pelo que nós devemos. Né? Porque Jesus disse a cada um segundo suas obras. Deus não abençoa ninguém. Porque nós não somos espíritos abençoados. Nós somos espíritos que fomos criados simples e ignorantes e fomos criados com o princípio de desenvolvimento. Isso não precisa de bênção, isso é maluquice. Não fiquemos usando vocábulo que não pertence à doutrina espírita. Isso nos denigre. Você já pensou que se um cientista, um homem de estudo facultativo, chegasse num lugar e dissesse, meu filho, vem cá, meu filho, né? Ô voz me ser, Como se fala? né? Como se vá, e tantas outras colocações de esdrúxula que não pertence ao homem, que não cabe ao homem de uma linguagem eminente falar. Isso denigre ele. Isso coloca a criatura como um ser que está se desprestigiando, tomando o que ele estuda como que é aí que os espíritos disseram outro dia. Em cima, nessa questão, muitos querem colocar os seus sistemas, as suas ideias também científicas no espiritismo. E muitos são ideias medíocres. Como muitos vão falar de espiritismo e chega lá, ele não apresenta os princípios do espírita, não. Ele apresenta que ele é médico, é doutor de não sei das quantas, ele é faculdade não sei da onde. Isso é espiritismo? Não é que nós não vamos apresentar os nossos princípios de conhecimento, que isso é importante. Isso é importante. Mas nós temos que ter o bom senso de encaixar essas colocações no princípio maior que é o espiritismo, para darmos ênfase a essa doutrina. Quando tem lá no livro Obras Póstumas de Kardec, onde ali se fala da biografia, da bibliografia de Kardec, ali é colocado como orientação para aqueles que a lê, para vermos qual foi o tipo de cultura que esse homem tinha, e que não foi por ele ter essa cultura hoje, porque Kardec foi escrito sucessivas reencarnações também. Leiam aquele livro, O Gênio Céltico, para vermos a postura que Kardec já tinha, ditado por Leon Denis. Kardec vem tendo essa postura. Não é que Kardec foi um homem perfeito, mas com um espírito de trabalho de sucessivas reencarnações. Porque, infelizmente, pensa que o espírito tem certos valores hoje, ou que começou em uma reencarnação menos pretérita. Mas esse espírito começara de muitas reencarnações, caindo e levantando, claro. Caindo e levantando. Mas o que vemos é que Kardec, ele se predispôs, está lá no livro da codificação. Kardec se predispôs a fazer o trabalho, viu? Ele foi escolhido pelos espíritos,
né, superiores, diante do cabedal de conhecimento que ele trouxe, da vivência como espírito, os espíritos, diante do Criador, o escolheram. Mas os espíritos de antemão disseram a ele: se não aceitares, teremos outros. Os espíritos disseram isso a ele: se não aceitares, teremos outros. Porque o trabalho teria que ser feito. É por isso que nós é que nos qualificamos, minha gente. Você pode estar onde você estiver. Se você segue a linha de estudo, de disciplina, para você mesmo como espírito, você é eficaz em qualquer lugar. Não é a exemplo, ou melhor, ajuda a ser dada uma instituição séria, sim, mas a qualificação maior é sua. É como bom profissional. A qualificação é sua. As instituições lhe ajudam, a instituição lhe ajuda, mas a qualificação é sua. Você tem que buscar. É como um bom profissional. Onde quer que ele esteja, ele sempre acha uma ferramenta para lhe dar um suporte. Os espíritos acham nesse médium, onde quer que ele esteja, a ferramenta para trabalhar. Não depende das quatro paredes. Isso é no estado físico ou fora do físico. Isso é tão real em relação à Kardec, que essa resposta desmanta o texto pergunta. Exatamente. Devido ao assessoramento que teve esse espírito superior. Exatamente. Entendeu? Então não fiquemos só pensando que os espíritos vêm, vai orientar. Os espíritos vêm, não vamos negar isso. Sem os espíritos, nós não fazemos nada. São eles que dirigem as reuniões. Os espíritos sérios. São eles que dão o direcionamento dessas energias, mas nós temos que nos qualificarmos. Se não estamos sérios para isso. Né? É aquela questão: o médium chega na instituição séria e aí começa por ouvir algo, não entende, não compreende, porque não lê nada e não tem a humildade de perguntar, aí fica entortando a boca, quando não batendo os pés, sacudindo, quando não se torcendo o corpo. E tirando a dúvida lá fora. E bombardeando a casa. Aí o dirigente, como sendo um pouco intolerante, porque eu mesmo não tolero, não vou mentir. Ou ele sai ou eu saio, porque no livro dos médiuns tem lá, esses médiuns só servem para atrair espíritos perturbados, e ele é o médium desses espíritos. Não pode caminhar. Não. Não, eu tô não, você não. É você dispensando uma plantagem. É. Agora tá bom mais. Viu? Então, esses médios passam a ser médios dos espíritos inferiores. Como está lá a qualificação das reuniões frívola, séria e reuniões fenomênicas. Então, os dirigentes dessa casa agindo assim, eles estão certos. Porque Kardec já agia assim. Tanto assim que Kardec não aceitava, não admitia, não queria pessoas que não soubessem pelo menos o princípio da doutrina espírita. Né? Porque perturba. Perturba tanto assim que ele já é perturbado, como perturba quem está na linha de frente e outros médios. Porque os médios sentem as influenciações desses espíritos. E acaba os espíritos da casa que comanda tendo um trabalho excessivamente energético. O médium. O médium já é perturbado. Se ele não fosse perturbado, ele não estava com essa postura. Gente, primeiro nós temos que aprender o seguinte: não é que eu esteja aqui dando noção de diretriz da vida de ninguém, mas eu aprendi com os espíritos assim. Quando algo me incomoda, quando eu tenho dúvida, eu procuro me acalmar.
e ouvir. Após o término da colocação, eu procuro raciocinar o que foi dito e vou a uma pessoa que eu julgue ter condição de me esclarecer e vou ter com ela. Eu não fico balançando as pernas, nem entorto. Isso é falta de educação, além de tudo. Nós não vamos também deixar as nossas diretrizes físicas para o lado. Também vai fazer as suas próprias pesquisas para comprovar aquilo que o outro faz. Mas às vezes a criatura não tem meio de pesquisar. Então, seja humilde. Chegue lá, ô fulano, você falou isso. Eu compreendo dessa forma. Eu já ouvi dessa forma. Isso é uma questão de humildade. Né? E olhe que eu aprendi isso com os espíritos esclarecidos. Esses homens científicos, quando eles tinham dúvida, eles ficavam por muito tempo nas suas observações.